Um autor que eu gosto muito, Nassim Taleb, criou um conceito muito interessante chamado antifragilidade. Explicando de forma rápida, se eu pego num copo e mando à parede, como ela é frágil, vai-se partir em vários pedaços e nunca mais vai voltar a ser o que era. E a carteira de investimentos da grande maioria das pessoas também é muito parecida a um copo de vidro, não é? É extremamente frágil. Segundo Taleb, o contrário de frágil não seria um copo de plástico extremamente resistente que eu mando à parede e fica exatamente igual. Seria, por exemplo, alguma coisa que se beneficia do caos, em que, se eu atirar à parede, ele fica melhor e mais resistente. No livro que eu tenho aqui em cima, o Antifrágil, Taleb usou mitologia para dar um exemplo. Embora a palavra antifragilidade não existisse, a qualidade já existia num ser mitológico, a Hidra de Lerna, um monstro com um corpo de dragão e várias cabeças de serpente, que foi o segundo dos 12 trabalhos de Hércules. Sempre que ele cortava uma cabeça da Hidra, duas nasciam no seu lugar. Ela praticamente pedia a Hércules para cortar as suas cabeças, já que com isso ficava mais forte. Então, a Hidra é um exemplo perfeito de algo que era antifrágil. Taleb diz que para que possas caminhar para a antifragilidade na tua vida, ou seja, deixar de ser frágil e ser destruído quando o caos chegar, para um estado em que até melhoras quando essas situações acontecem, a melhor forma para isso é remover as fragilidades. Não quer dizer que vás atingir a antifragilidade, não é? Já que é algo meio utópico para nós seres humanos, mas de qualquer das formas, estar menos frágil é sempre interessante e vantajoso. E esse é o objetivo deste vídeo, é mostrar-te 4 hábitos que, se retirares da tua vida, vão-te deixar muito menos frágil e com o caminho muito mais aberto para chegares à liberdade financeira. Vamos lá! Antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero dar-te a maravilhosa notícia de que acabei de lançar o meu primeiro livro, que se chama Aprender a Investir. Foram meses e meses de muito trabalho e muitas noites mal dormidas passadas a escrever para garantir que este seria o melhor livro sobre investimentos que alguma vez vais ler. Nele podes ficar a conhecer a minha história e o que me levou a passar em 5 anos de 4 dívidas e 0 poupanças para ter praticamente metade do valor investido que preciso para me reformar antecipadamente. Explico também, de uma forma simples e descomplicada, como mudar a mentalidade em relação ao dinheiro, construir hábitos financeiros saudáveis, compreender os vários tipos de investimentos que existem, delinear uma estratégia para investir, aprender a evitar os erros mais comuns, criar uma segunda fonte de rendimentos, preparar a independência financeira, entre muitas outras coisas. É um autêntico passo a passo para começares a investir e a colocar o teu dinheiro a trabalhar para ti. O livro já está em pré-venda, por isso, se queres ser um dos primeiros a ter, clica já no link que está na descrição do vídeo, aqui em baixo, ou então faz um scan a este QR Code que está a aparecer aqui na imagem. Passando agora ao conteúdo do vídeo de hoje, vamos então ver os 4 hábitos que te impedem de ficar rico. O primeiro deles é meio óbvio, só que as pessoas parece que se esquecem e não fazem, que é não ter controle dos gastos. Está certo que um casal que ganha um ordenado mínimo e ainda tem 2 ou 3 filhos para sustentar, por mais controle que tenha, geralmente vai ficar ali no limite do orçamento, não é? Ou até pode ficar a dever, e eles têm é de se concentrar em aumentar mais os rendimentos. Mas eu já vi muita gente, inclusive eu próprio, há uns anos atrás, que ganha 1.000, 1.200, 1.500 euros, mas que não consegue fazer sobrar nada no final do mês. E às vezes dizem, mas é porque as coisas estão muito caras e por causa disso eu não consigo fazer esticar o dinheiro até ao final do mês. Mas na verdade, a razão principal é porque não fazem qualquer controle ao dinheiro e nem sabem para onde é que ele está a ir. Muitas vezes, entre a ideia daquilo que está a acontecer e aquilo que realmente acontece, pode ir várias dezenas ou centenas de euros. Antigamente, eu achava que sabia mais ou menos o quanto gastava com o Uber Eats e com almoços e jantares fora. Só que quando comecei a fazer um controle dos meus gastos, eu fiquei completamente chocado. Eu gastava muito mais dinheiro nisso do que aquilo que eu achava. Quando era início do mês, eu dizia, vamos mandar vir comida para casa, não é? Ainda agora recebemos, por isso não há problema. Só que depois, era mais uma vez, e era mais outra, e era mais outra, e mais outra, e no final de contas, era muito dinheiro gasto só nisso. A mesma coisa com pequenos almoços ou cafezinhos fora. Tu repara que se fores todos os domingos tomar o pequeno almoço fora e gastares 4 euros cada vez, no final do ano são quase 200 euros de despesa. Além disso, o facto de não fazeres um controle eficiente do teu dinheiro vai fazer com que seja inevitável te endividares. E essa é uma diferença primordial que existe entre alguém que tem uma mentalidade para investir e construir património para alguém que tem uma mentalidade para se endividar e destruir património. No caso do investidor, o que é que ele faz? Ele gasta menos do que aquilo que ganha por mês, ou seja, ele abre mão de uma parte do consumo presente para conseguir poupar, de forma a investir esse dinheiro e ter mais poder de consumo no futuro. Por outro lado, o endividado faz justamente o contrário.
contrário, ele consome tudo aquilo que ganha, mas ainda quer consumir mais do que isso. Então, ele adianta capital do futuro, ou seja, ele pede um empréstimo, aumenta o poder de consumo no presente, só que à custa de poder de consumo futuro. Ele aceita ter menos lá na frente, porque se ele continuar a ganhar a mesma coisa, ele tem de pagar o dinheiro emprestado e ainda tem de pagar os juros desse dinheiro, que é o preço do dinheiro no tempo. E aqui, em Portugal, esses juros estão bem altos nesta altura. Portanto, o primeiro passo para reverteres essa lógica é começares a controlar aquilo que gastas e fazer encaixar o teu orçamento dentro daquilo que ganhas, de modo a fazer sobrar alguma coisa e investir esse dinheiro. Isso leva-nos ao segundo hábito. As pessoas, quando querem investir, ainda que consigam fazer sobrar uma poupança, geralmente cometem um erro muito comum. Elas compram passivos acreditando que estão a comprar ativos. Eu não sei se já ouviste falar do livro Pai Rico, Pai Pobre, mas nele o autor refere-se a ativos como tudo o que coloca dinheiro no teu bolso, enquanto que passivos é tudo o que tira dinheiro do teu bolso. Eu vou dar aqui um exemplo comum de algo que as pessoas costumam fazer, incluindo talvez até tu próprio. Então, imagina que tu começas a controlar o teu orçamento para poupar dinheiro, pois tens o objetivo de trocar o teu carro velhinho e comprar um melhor a pronto. Só que isso custa dinheiro, não é? E repara que essa atitude de poupar para querer comprar um carro a pronto, ou seja, sem recorrer a financiamento, já é uma atitude bastante responsável e ponderada. No entanto, estás a poupar para comprar um passivo, não é? O carro, apesar de ser novo e não precisar de ir tantas vezes à oficina, quanto o carro velhinho, vai depreciando e perdendo valor com o passar do tempo. Então, é um bem que, apesar de ser bastante útil, é um grande passivo. O cenário ideal seria tu usares esse dinheiro que poupaste para comprar ativos, que ao longo do tempo vão crescendo e vão gerando rendimentos passivos, para que aí sim possas usar esses rendimentos para comprar esses tais passivos como o carro. Essa é a grande mentalidade de rico. Mas podes dizer, Pedro, mas isso é muito difícil, isso vai levar muito tempo. É verdade, na minha opinião um carro é quase um bem essencial. Eu pelo menos não me via a viver sem carro próprio. Então, para minimizares o impacto do passivo, tu podes optar por escolher um carro que não impressione tanto os teus vizinhos ou os teus amigos, mas que não dê muita despesa e cumpra a sua função, que é deslocar em segurança do ponto A para o ponto B. O terceiro hábito é frequentar ambientes errados e que não têm a ver com aquilo que queres da vida. As pessoas costumam dizer uma frase popular que é muito verdadeira. Tu és a média das pessoas com quem mais convives. Inclusive, eu gosto de dizer uma outra analogia que é: se não fumas, mas costumas andar com 5 amigos fumantes, então já és o sexto fumante. Só que és um fumante passivo, pelo menos, não é? Então, de facto, terás uma trajetória muito similar às pessoas que são próximas a ti. Por isso, seleciona muito bem os ambientes que costumas frequentar. Se tens uma empresa e queres ser um empresário de sucesso, então começa a andar com outros empresários que enfrentam os mesmos desafios que tu e que até potencialmente já passaram por aquilo que tu estás a passar e por isso podem mostrar-te os atalhos e as soluções que tu precisas. Assim como, se és um investidor, então deves andar com outros investidores. Se pelo contrário, imagina que tu és o único investidor do teu grupo. Então, durante o mercado de alta, tu sentes-te peito cheio, não é? E dizes à malta que já estás farto de ganhar dinheiro na bolsa. Mas nos períodos de baixa, os teus amigos vão começar a dizer: estás a ver, tu quiseste achar superior e meter-te nessa coisa dos investimentos, agora bem feito é que estás a perder. Tu de certeza que, passados uns tempos, ficas desanimado, não é? E vais embora. Tu vendes tudo e nunca mais investes. Por outro lado, se a maioria das pessoas do teu grupo investem, é muito mais difícil tu desistires, mesmo que estejas a passar por um período muito turbulento. Eu também, desde que me tornei empreendedor e investidor, que o meu círculo de pessoas com quem mais convivo mudou muito. Hoje faço questão de ter do meu lado pessoas, sobretudo, ambiciosas, com interesses, que tenham uma mente aberta e que queiram ganhar dinheiro, não é? O objetivo é nós usarmos o ecossistema à nossa volta a nosso favor e que nos levem mais próximos dos objetivos que estabelecemos para a nossa vida. E o quarto e último ponto, que é quase um erro fatal e que tu não cometeste neste vídeo, já que chegaste até aqui, é ser arrogante ao ponto de achar que já sabe o suficiente. O vencedor do Prémio Nobel da Economia em 1974, Friedrich August von Hayek, disse a seguinte frase quando estava a receber o prémio: o conhecimento está disperso pela sociedade. Ele defendia a ideia de que sistemas centralizados seriam pouco prováveis de serem bem-sucedidos porque o mundo é tremendamente complexo e por mais inteligente que seja uma cabeça, ela não terá todas as respostas porque o conhecimento está disperso por várias cabeças na sociedade. Muito mais concentrado em umas cabeças do que em outras, mas ainda assim está bastante disperso. De modo que tens sempre algo a aprender com os outros. Provavelmente o que tu queres na tua vida, mas ainda não conquistaste, pode estar naquilo que tu não sabes. Ou se já sabes e ainda não aplicas, talvez até seja porque o ambiente que te rodeia te está a prejudicar. E talvez esse conselho se torne muito mais relevante num mundo com uma evolução tecnológica extremamente rápida, onde as coisas estão a mudar de um dia para o outro. E aquilo que tu sabias, principalmente em termos de ferramentas e formas de trabalhar, começa a ficar desatualizado num prazo cada vez mais curto. De modo que se achas que já sabes o suficiente a ponto de não precisar de aprender mais, estás a ser arrogante porque provavelmente não sabes. Eu comecei o vídeo a falar do Taleb e vou fechar também a falar do Taleb. Ele diz muitas vezes: se és tão esperto, porque é que ainda não és tão rico?
Então, se achas que já sabes tudo do mundo financeiro, porque é que ainda não és tão rico, não é? Talvez porque ainda precisas de aprender mais. Eu, por exemplo, antes de começar o Ser Riquinho, eu tinha a ideia de que já sabia muita coisa do mercado financeiro, mas eu não podia estar mais redondamente enganado. À medida que fui ensinando outras pessoas e me fui interessando cada vez mais, que o meu conhecimento tem aumentado de forma exponencial com o tempo. Tal como Morgan Housel diz no livro A Psicologia Financeira, o segredo para os bons resultados está na consistência e na disciplina de te tornares 1% melhor a cada dia. E hoje sou, sem dúvida, um investidor muito melhor e mais completo do que era quando achava que já sabia tudo. Então, continua a estudar, a ver os vídeos aqui do canal, a ler livros, porque vais sempre aprender alguma coisa nova. Inclusive, já podes comprar o meu livro Aprender a Investir, que tenho a certeza que te vai trazer muitos e muitos insights novos. Mais uma vez, o livro já está em pré-venda e por isso, se queres receber o teu assinado por mim, então aproveita para comprar já. O link está aqui em baixo na descrição do vídeo ou então aqui no QR Code que está a aparecer aqui na imagem. Espero que tenhas gostado do vídeo e que comeces a aplicar estes hábitos na tua vida. Um grande abraço e bons investimentos.